Olá, a gente começa o programa com uma pergunta. O que você é hoje como pessoa tem muito a ver com os cuidados que você recebeu na primeira infância? Ele virou para mim e disse, quanto isso vai me custar? Com 4 anos. Eu falei, passa esse cara de ano. Com 4 anos, olha a consciência que ele tem. Ele não tem atraso cognitivo, ele tinha falta de oportunidades. Como é que uma família negra da periferia ou de uma favela, cuja mãe sai para trabalhar, às vezes, a semana toda, deixando o filho na ruela, entregue ao traficante, ao miliciano, pode estar com ela amamentando, brincando. As comissões de Assuntos Sociais e de Educação juntas debateram o tema. Vamos começar falando da criança de 0 a 6 anos com alguma deficiência. Preste bem atenção no depoimento da especialista em discussão. Está começando. O desenvolvimento infantil ele é compartilhado por todas as crianças, com e sem deficiência. E eu acho que é muito importante a gente deixar isso muito claro, principalmente quando os pais chegam com a criança com deficiência, logo que ele recebeu o diagnóstico ou logo no pós-parto. É algo que parece que vai ser uma outra estratégia completamente diferente. E não, é interessante que a gente veja a deficiência como uma nova forma de organização e não como uma parte de limitação, né, ou algo que limite essa criança. E eu entrei na sala de aula, esse garotinho estava com 4 anos num carrinho de bebê. Isso foi em fevereiro, daí a professora me falou assim, olha, ele tem uma deficiência, ele não consegue ficar sentado nas cadeiras, por isso que ele está no carrinho de bebê, e eu acho que ele tem um atraso cognitivo importante. Falei, beleza, vou lá falar com ele. Eu fiz, oi, cara, tudo bem? Tudo certo, tia. Eu fiz assim, olha, eu vim aqui para a gente tirar as medidas, para a gente construir uma cadeira para você sentar ali, igual aos seus amigos. Ele virou para mim e disse, quanto isso vai me custar? Com 4 anos. Eu falei, passa esse cara de ano. Com 4 anos, olha a consciência que ele tem. Ele não tem atraso cognitivo, ele tinha falta de oportunidades. E aí eu fiz assim, poxa, não, vai ser um presente meu da tia. Ele fez, então eu quero azul. Ele tinha a resposta, mas ele não se permitiu, talvez, sonhar com a possibilidade de ter uma cadeira, porque a condição social dele já tinha dado muitos nãos para ele. E ele só tinha 4 anos. Então, realmente, ele não tinha um atraso cognitivo. Dali um mês, a gente voltou e entregou essa cadeira para ele. Ele pôde sentar naquelas mesinhas, né, onde sentam 4 crianças, a gente tirou ele do carrinho de bebê, colocou na cadeirinha e colocou ele sentado na mesa. O amiguinho do lado perguntou, qual é o seu nome? E ele estava naquela sala há mais de um mês, né? Então, como a gente também enxerga o outro perante a postura que ele está sentado do nosso lado? Eu, que sou uma criança média de 4 anos, e esse garotinho que está ali no carrinho de bebê, será que ele pertence ao meu grupo? Se esse garoto está sentado do meu lado, sim, ele pertence ao meu grupo. E ele podia, talvez, ter uma dificuldade de mexer a perna, uma dificuldade de mexer a mão, mas ele sentado do meu lado, ele se coloca em posição de igualdade. Então, é simplesmente a gente dar uma oportunidade e criar uma estratégia para que sim, ela esteja sentada. Então, é uma nova forma de organização. Para aquela criança que está quase chegando nos 2 anos e que não quer uma bolacha quebrada. Não, mas nossa, imagina, eu comia bolacha esmegalhada. Comia nada, que a gente não lembra. A gente também não ia querer bolacha quebrada. Se a gente vai pegar uma blusa hoje, se a gente vai comprar uma blusa hoje, a gente não quer uma blusa furada, eu quero uma blusa, né? A criança também não quer a bolacha quebrada, ela está formando conceitos na cabeça dela. Ela quer uma bolacha quadrada, porque ela está aprendendo o que é um quadrado, o que é um círculo, que força que eu faço para poder quebrar a bolacha, o quão é legal a gente raspar o recheio no dente, né? Então, todas essas experimentações, elas são cessadas na criança, e principalmente da criança com deficiência. A gente leva, por exemplo, as frutas para a criança com deficiência, na maioria das vezes amassada, tudo picado, né? Às vezes a gente mistura e fica uma cor que a criança não sabe nem que cor que é a fruta direito. E tem uma demanda também de 3, 4 anos, onde a mãe fala assim, não, ele não está gostando mais de fruta. Se a gente dá para a criança sempre na mesma textura, sempre na mesma cor, é óbvio que aquilo não fica interessante, a criança precisa ser instigada, ela é curiosa. As crianças com deficiência, elas têm que ter vivências na rua, elas têm que ter vivência na feira, no mercado, tudo isso para empoderar, para eu participar, para eu escolher a fruta que eu quero comer. Se vem tudo batido, se vem tudo amassado, e se vem tudo com a mesma consistência e cor, realmente aquilo não me instiga, né? Não é interessante que eu coma aquilo. Então, por isso, não é porque elas não querem mais, mas é porque elas querem ser instigadas como qualquer outra criança. Eu acredito também no poder do olhar, né? Então, por exemplo, numa cena de amamentação,
então, esse daqui é o Jorge, meu filho, ela toca na nossa pele, ela toca no na nossa blusa. Tudo isso eu vou dando texturas, eu vou dando temperatura e tudo ajuda a abrir, a fechar a mão, ela puxar, ela me puxar para o olhar dela, né? O quão a gente sabe que a criança enxerga nos primeiros meses de vida de uma forma nítida, né? É justamente essa distância, que é a distância do colo. Ah, mas o meu filho, ele não tem como fazer a amamentação. Tudo bem, mas só que o colo é muito importante. E ele vem intrínseco na amamentação. Se não há possibilidade da amamentação, vamos oferecer o colo e todas as possibilidades que ele também tem. Aqui eu acho que tem um exemplo típico da criança que vem um diagnóstico. Isso daqui são, da primeira foto até a terceira, são 15 dias de diferença. Na primeira foto, acho que está claramente que a criança não consegue se sustentar sentado. O discurso dos pais era: olha, eu não sei o que ele tem, o diagnóstico é super caro, é um valor que a gente não tem e eu estou um pouco aflito. Eu fiz assim: tudo bem, eu não sei também o que ele tem, mas eu posso brincar com ele? O que eu tenho aqui é ele e eu vou brincar com ele. Pode ser? A gente empodera esses pais e eles veem que o peso do diagnóstico nessa hora é muito pequeno. Dali 15 dias, esse garotinho estava sentando e eu estou segurando só a mão. Foi a fisioterapia que fez? Com certeza não. Foi a sustentação de dentro para fora que esses pais também acreditaram nessa criança. Então, esses pais puderam olhar para essa criança e essa criança teve novas oportunidades. Aqui eu acho que a prematuridade ela tem um peso muito forte, né? Principalmente nas morbidades que a gente fala, então nas crianças que têm algum tipo de acometimento depois. Então a mãe fala assim: eu fiquei muito com ele no colo. A gente valorizar que é muito importante ficar com ele no colo. Já que ele não ficou todo esse tempo na barriga, tudo bem, não tem problema, a gente vai fazer uma barriga extra aqui, a gente vai fazer um colo para ele, né? Então isso é muito importante. A experiência em Recife, a gente fez uma oficina voluntária com 55 profissionais que tinham a possibilidade de replicar esses adequadores e a gente conseguiu fazer 12 cadeirinhas e 12 parapódiums para crianças que tiveram a síndrome congênita do Zika vírus. São crianças que estão completando 1 ano agora, elas participaram do primeiro grupo onde foi diagnosticado realmente esse acometimento e o link com a microcefalia, e são crianças que até ficam um pouquinho carequinha aqui atrás de tanto ficarem deitadas, né? E a gente lê as crianças, nossa, elas são um pouco irritadas. Se a gente for pensar na nossa dinâmica, então se a gente deita numa cama, a gente alinha o nosso corpo de acordo com a nossa cabeça e a gente tem um volume de cabeça para dar isso para a gente. Essas crianças elas têm um volume de cabeça diminuído. Imaginem então elas deitadas e com a cabeça abaixo da linha do corpo. Não é uma situação confortável. Então não é que elas estão tão irritadas assim. E ver, por exemplo, que todas essas crianças, quando deitadas de barriga para cima, elas precisam ter um apoio. A questão da deficiência volta daqui a pouco, mas agora vamos conhecer o depoimento de uma juíza negra que fala da criança e do apartheid brasileiro. A minha experiência com criança é ao longo da minha vida. Tem exatamente o tempo que eu tenho de vida. Esta bolha está representando exatamente a doutrina da proteção integral. Dentro dela cabe todos os elementos constantes, desculpe-me, da proteção da doutrina, que é a vida, o direito da criança e adolescente à vida, o direito à saúde, a liberdade, a educação, lazer, cultura, dignidade, sobretudo dignidade, convivência familiar e profissionalização. Todos os tratados e convenções referentes a direito de criança e adolescente foram assinados pelo Brasil. O Brasil deles é signatário. Pois é, senhores. Essa bolha pode ser estourada. E quando estoura, a dignidade, cultura, educação, lazer, liberdade, vida, saúde, tudo se dissipa. Basta um furinho. Eu atuei na Vara de Infância e Juventude durante 21 anos. E atuei exatamente para tentar devolver o que eu tinha recebido. E é muito triste. É triste a trajetória. E é triste chegar a algum lugar que a gente pensa de início que estaria habitando o Olimpo, mas chegar a um lugar
em que nada é resolvido favorável para a criança. Eu digo nada porque o acervo é enorme e as medidas são inócuas. Dá vontade de lembrar o que o desembargador Alírio Cavalieri, que foi meu professor, dizia: todos esquecem que debaixo do papel tem gente. Vemos criança de condições sociais maravilhosas que têm babás, folguistas, psicólogos, orientadores escolar, mas elas também podem ter os seus direitos feridos. A bolha pode arrebentar a qualquer momento. E aí nós passamos por uma coisa fantástica, a cegueira social. É impressionante, senhores. Não é no meu quintal, está tudo bem. Não é no meu quintal. Observa-se, entretanto, que, na verdade, esse procedimento não atinge a todas as camadas dessa sociedade. Alijados estão as crianças pobres e, principalmente, as negras. Eu acho impressionante a postura do brasileiro. Há uma recusa de se falar no maior problema que nós temos como sociedade. Volto a dizer, não é no meu quintal, é fora do meu portão. Esta sociedade devia perceber que a denegação dos direitos de acesso ao cuidado integral, especificamente da criança negra, ocorre desde a época da escravidão, onde eram até proibidos de estudar. E não pode esquecer outra coisa, que tudo aquilo que foi passado para os descendentes dos escravos persiste até hoje. A formação do cérebro dessas crianças, a visão delas pela vida, persiste até hoje. Porque a omissão persiste até hoje. E não podemos acusar só o poder público, não. Nós temos que ter consciência do nosso papel. Um papel que retira da nossa sociedade a condição de humanos. Porque, volto a dizer, não é no meu portão. É além do meu portão. Nós somos um país que pretendemos ser uma nação, mas com a invisibilidade do apartheid que aqui existe e que incide diretamente em cima da criança, diretamente, sem o menor pudor. Os senhores me desculpem a forma incisiva pela qual estou falando, mas eu não estou falando só porque atuo em determinada especialidade ou porque sou uma juíza, não. Eu estou falando desta forma porque eu tenho esse conhecimento vivencial. Como é que uma família negra da periferia ou de uma favela, cuja mãe sai para trabalhar, às vezes, a semana toda, deixando o filho na ruela, entregue ao traficante, ao miliciano, pode estar com ela amamentando, brincando. E é isso que eu gostaria que realmente fosse para todos. Eu não estou criticando a lei que foi feita agora, não. Eu estou querendo que essa lei seja efetivamente estendida a todos. Porque até agora o Brasil não cumpriu satisfatoriamente, nem integralmente, nenhum dos ditames de qualquer lei que diga respeito à criança e adolescente negro. E aí, o que nós queremos? Redução da menoridade. Cada dia mais vamos encher o presídio. É uma forma de se banir, né? Esconde, bota embaixo do tapete. Porque aqui não tem preconceito. Eu mesmo, às vezes, fico abismada quando alguém diz que tem preconceito. Imagina.
Pois é. Então, na verdade, o que nós temos que ter consciência, e que começa de nós que estamos aqui, é que todos são iguais e precisam de tratamento igual. Ela é francesa, professora, psicóloga, psicanalista e falou de pessoas deficientes que querem ter suas próprias famílias. A deficiência que não impede o sonho de ser pai e mãe. Levando em conta que as pessoas em situação de deficiência constituem cerca de 10% da população mundial, a ONU promulgou em 1975 uma declaração sobre os direitos das pessoas com deficiência que só muito longamente e com demora um prolongamento nos outros países. Para a França, a legislação e as leis sobre acessibilidade, a inserção escolar e profissional em meio comum data de 2005, mas inúmeros obstáculos subsistem. A sexualidade, a parentalidade fazem parte desses obstáculos, ainda que elas remetam à vida íntima de cada um e não a um direito público. As autoridades de saúde são conscientes do fato de que o progresso da medicina tornou possível um prolongamento da expectativa de vida das crianças portadoras de deficiência. Hoje, cerca de 90% das crianças afetadas de doenças crônicas ou debilitantes vão viver mais de 20 anos, quer se trate de doenças congênitas, como a síndrome de Down, ou de doenças crônicas e genéticas, ou ainda de consequências dos avanços da medicina neonatal, na medida em que a taxa de sobrevida dos grandes prematuros aumentou bastante, nós sabemos disso, mas também as sequelas que vêm dessa prematuridade. Para uma população de cerca de 800 mil pessoas na França que beneficiam de um reconhecimento administrativo e que tem entre 25 e 49 anos, a situação não é idêntica daquela da população geral, mas as especificidades e as necessidades permanecem amplamente negligenciadas e ignoradas. Uma publicação coreana de 2015 dedicou-se a estudar os casos e os prontuários obstétricos das mães em situação de deficiência motora, comparando com as mulheres válidas. Eles encontram taxas de aborto muito altas, cesáreas altas, complicações obstétricas altas, eu não vou dar os números aqui, assim como riscos de depressão de pós-parto muito mais importantes, 3 vezes mais importantes do que na população válida. É o projeto que o nosso serviço implementou, dedicando-se especificamente ao acompanhamento da parentalidade das pessoas em situação de deficiência sensorial e motora, desde o período pré-concepção até a idade de 7 anos da criança. Nós trabalhamos em rede com a rede social e médico-social que envolve essas famílias e a maternidade do Hospital La Salpêtrière, em Paris. Nós temos uma equipe mensal que se dedica ao acompanhamento desses pacientes, às vezes é muito acrobático no plano médico, e o nosso recrutamento vem também de outras maternidades, de associações ou profissionais de campo. Nós sabemos que ter o direito de ser mãe não pode ser objeto de um julgamento e deve ser acompanhado com muita tolerância, humanismo e precaução. Homens que se tornaram paraplégicos depois de um acidente ou de uma doença podem também se tornar os pais com essa assistência médica à procriação. Algumas jovens mulheres que têm doenças raras querem engravidar, apesar dos riscos para a sua saúde e até para da criança. Então, nessas situações, a intervenção médica se dá em vários níveis. A pré-concepção, o diagnóstico pré-implantatório pré-natal, em casos de doenças geneticamente transmissíveis, se os pais quiserem, depois a gravidez, o parto e, eventualmente, um acompanhamento pediátrico do recém-nascido se ele for prematuro, o que acontece muito. Então, as equipes pluridisciplinares examinam o prontuário de cada paciente para tentar avaliar os riscos e evitar principalmente a banalização dessas situações. Aqui, por exemplo, nós imaginamos umas pranchas para que mulheres cegas possam sentir o crescimento do feto dentro do útero. Quando há uma cadeira de rodas, imaginamos um sistema para elevar a banheira, por exemplo,
onde elas podem aprender a dar banho à criança dentro da cadeira de rodas. Então, algumas mães, como essa, por exemplo, faz tudo no chão, porque a sua deficiência é uma deficiência de enfermidade motora cerebral, ela não consegue ficar em pé. E essa mamãe que não pode mexer nada, nenhum membro, aí tem todo um dispositivo para colocar a criança frente a ela para que ela possa ter uma troca de olhar, pelo menos. O Brasil ganhou em 2016 o seu marco legal da primeira infância. É a Lei 13.257, que traz as políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos. Um ponto de partida para uma longa jornada. A Lei 13.257, que criou o marco legal da primeira infância. Essa nova lei determina que os direitos das crianças nessa faixa etária sejam garantidos por políticas públicas especificamente voltadas à primeira infância, reunindo em uma mesma legislação as amplas proteções necessárias para o desenvolvimento integral das crianças nessa faixa etária. Os estudos da neurociência mostram que, quando nascemos, centenas de bilhões de neurônios já se encontram disponíveis para os processos cognitivos. Nos primeiros anos de vida, esses neurônios integram conexões conhecidas como sinapses, que são responsáveis pela elevação da capacidade cognitiva por toda a vida. É também na primeira infância que a criança está mais fortemente exposta aos agravos provocados por condições de vulnerabilidade social e econômica. Esse marco legal é não só um avanço na conceituação e na legislação, mas é uma proposta de um cuidado integral à criança. E que a gente pode chamar de construção, ela contribui para a construção de uma cultura do cuidado. E o cuidado que nos trouxe até aqui é o mesmo que cuidou da nossa infância, é o mesmo que tece os nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso modo de ser, o nosso estar e ser no mundo. A cultura do cuidado vai muito além de proteção física. É uma corresponsabilidade, é um estar com a criança, é o crescer junto com a criança, cada uma na sua dimensão, cada um nas suas respectivas idades. E por isso que ele tem que ser integral. E o marco legal trabalha nessa direção. Tem um item importante no marco legal, que não são apenas os profissionais tradicionais, pedagogo, o professor, psicólogo, médico, pediatra, o assistente social, psicólogo, que devem ter a formação qualificada para a infância. Um sociólogo que entende a sociologia da infância sabe interpretar muito mais os fenômenos sociais, os fenômenos das famílias, os problemas que acontecem nas migrações, da urbanização. A pessoa formada em comunicação, que estudou um pouco de infância, de repente ele sabe sair um jornalista com capacidade de fazer uma reportagem mais adequada, ou um produtor de cinema, um diretor de cinema. Então, as diferentes áreas de formação também que têm a ver, na sua profissão, alguma coisa com a criança, poderiam ou deveriam ter uma formação adequada. Uma criança com 1 ano, ela já percebe que o tom de voz do pai ou da mãe alterou, porque não é normal eles conversarem, eles ficam falando na frente dela, brigando, e não é normal, né? Então ela percebe que o tom de voz alterou. A história que você conta para ele, que lê para ele, né? O brinquedo que você dá de presente, tudo isso influencia. E às vezes as pessoas não têm o menor cuidado, começa a dar um revólverzinho de brinquedo para a menina, achando que é um brinquedo, né? Mas é uma arma. Então, essas coisas que a gente precisa trabalhar, eu acho que a casa da gente ainda é o maior laboratório que a gente tem, porque a gente não tem esses programas ainda, algumas experiências boas, mas
universalizar está muito distante. As mães entram na maternidade, elas passam pelo menos 24 horas, elas ganham o bebê e depois de 24 horas vai para casa. Quer dizer, antes de ir para casa, se tivesse uma palestrinha assim de 15 minutos para essas mães, certamente muita coisa mudaria principalmente em relação a todas as crianças, mas principalmente as crianças com deficiência. A gente também está trabalhando aqui com o conceito universal da família, porque família é aquela que cuida, né? É aquela que cuida. Família é aquela que cuida com carinho, é aquela que batalha para que suas crianças, para que seus filhos tenham direito a uma vida com dignidade. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, eu acredito que todos aqui têm alguma lembrança muito boa da infância. Então, quando eu falo com os alunos e tal, eu falo, poxa, vocês não lembram do bolo de fubá saindo do forno da sua avó, né, de uma brincadeira que você fazia com seus primos? Tudo isso é infância. Na criança com deficiência, a gente participa ativamente da infância deles. Então, que a gente crie memórias legais, memórias para eles virarem adultos que tenham de se sustentar e que lembrem de momentos legais na infância. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.